Ok? Tem algumas perguntas que acompanham a humanidade. Onde estamos, quem nós somos? Essas perguntas elas estão continuamente sendo repetidas em diversas situações e em diversas possibilidades. E elas têm muitas respostas, tá certo? É, os nutricionistas e os médicos dizem que nós somos o que nós comemos, que a alimentação faz diferença e que o que as pessoas comem se reflete no corpo e no corpo que elas se tornam, no modo como elas se relacionam. Se nós conversarmos com engenheiros, com ciclistas, com outros ciclistas, com fabricantes de qualquer coisa para mobilidade, eles dizem que nós somos o modo como nós nos movemos. O modo como nos movemos, ele ajuda a definir quem nós somos dentro da cidade, ajuda a definir o que nós vemos dentro da cidade e ajuda a definir o tempo que nós levamos para nos deslocar de um local para outro e até a quantidade de calorias que nós gastamos nesse deslocamento. Então, nós somos também o modo como nós nos movemos. Se você conversar com engenheiros, com arquitetos, com sanitaristas, com esse tipo de pessoas, vamos dizer que nós somos também o local que nós vivemos, tá certo? Se nós vivemos em casa, se nós vivemos em apartamentos, se nós vivemos numa área perto da praia, se nós vivemos na montanha, se nós vivemos de uma forma mais precária, mais vulnerável, ou de uma forma menos. Isso aí define a porção das coisas do que nós somos, de como é que nós somos avaliados e pensados em relação às outras pessoas, como é que as pessoas pensam em nós também. Na realidade, a grande questão é que todas essas perguntas e todas as respostas envolvem a questão envolve o ambiente. Nós comemos ambiente ou nós deveríamos estar comendo ambiente. Se nós não estivermos comendo ambiente, é porque está havendo alguma coisa muito séria, tá certo? Porque se nós não estivermos comendo ambiente, nós provavelmente estaremos comendo comidas industrializadas e sintéticas que não devem estar fazendo assim tanto bem para o nosso corpo. Nós nos movemos no ambiente e pelo ambiente. Nós habitamos o ambiente. Nós somos ambiente. Nós estamos no ambiente e o ambiente está em nós. Essa imagem foi uma que nós usamos uma época no GEPA, no grupo de pesquisa do GEPA, mostrando que nós somos formados por ambientes, todas as nossas partes. Eu trago ela só como uma recordação querida. Bem, mas também nós somos frutos das nossas escolhas, quer elas sejam conscientes ou não, nós somos frutos das nossas escolhas. Mas boa parte disso passa pela questão de ou não é possível escolher. O que nós podemos escolher, qual é a nossa liberdade, entre aspas, de escolha, o que nós escolhemos, o que é escolhido por nós, o que é que nós somos forçados a escolher em função das condições sociofísicas, culturais, etc, etc. Bem, eu não estou aqui para responder essas perguntas, mas eu estou aqui para pensar que existem várias áreas do conhecimento que estão interessadas por essas perguntas e essas respostas, tá certo? E eu estou falando especialmente a partir da psicologia ambiental. O James Hillman, que foi um psiquiatra, psicólogo junguiano, norte-americano, ele trabalhava basicamente com psicoterapia dessa clássica, tá? E ele, de certo momento, ele parou de fazer isso, ele começou a pensar em outras coisas. E ele dizia que o trabalho da psicologia, que é um trabalho de alma, é notoriamente fechado, enclausurado numa sala de consultório, muitas vezes muito acima da rua. Ainda assim, é precisamente a rua que é dentro do consultório. Nosso trabalho é com as pessoas na cidade, porque a cidade está na alma dos nossos clientes e é ela que está chegando no divã. Essa constatação dele foi do começo da década de 60, numa época que essa área toda ambiental estava muito em ebulição. Mas ele traz uma reflexão interessante, porque as pessoas elas são fruto daquilo que elas vivem e elas trazem esse ambiente sociofísico para a própria sessão de terapia. Então, o contexto metodológico, teórico-metodológico, a partir do qual eu estou falando, eu pretendo falar uma meia hora, 40 minutos, ou você me corta, é o contexto teórico da psicologia ambiental, tá certo? E aqui é um campo de conhecimento que tem interesse pelos aspectos subjetivos das relações pessoa-ambiente. Embora boa parte do que a gente fale acabe em aspectos objetivos, assim, a gente acaba conseguindo mensurar ou
vê isso mais claramente, o interesse é pelos aspectos mais subjetivos das relações das pessoas com o ambiente. Então, o que é que ela busca? Ela busca dar visibilidade às pessoas em contraponto aos discursos dominantes e hegemônicos. Existe todo um discurso hegemônico, mas as pessoas nem sempre pensam daquele jeito. Como é que essas pessoas pensam? Como é que elas, o que é que elas falam? O que é que elas fazem? Valorizar os aspectos relacionais do contato entre a pessoa e o ambiente sempre sociofísico, tá? Quando eu estou falando de ambiente, eu não estou falando só das dimensões físicas ou das questões de conforto ambiental, eu estou falando das questões sociais que acontecem ali. E essa relação é considerada uma relação bidirecional, ou seja, pessoa afeta ambiente, ambiente afeta pessoa. Visa também, busca também dar espaço à expressão da subjetividade, considerando os laços cognitivos e afetivos como parte do processo de ser e de estar no mundo. Os laços cognitivos, e principalmente os laços afetivos, eles passaram muito tempo fora da pesquisa e eles só têm entrado na área mais de pesquisa a partir dos últimos 30 anos, 40 anos no máximo. E visa ainda possibilitar o engajamento pessoal na formação de uma visão crítica da realidade, o que justifica, por exemplo, muitas das pesquisas com base etnográfica que são feitas, a parte de autobiografia ambiental, a parte de percepção mais diretamente. Bem, a psicologia ambiental, ainda para falar dessa forma mais ampla, para caracterizar a área, como campo de conhecimento, ela é reflexo dos ideais ecológicos das décadas de 50 e 60. A partir da Segunda Guerra Mundial, começa a surgir uma nova concepção de relação com o planeta, tá certo? E começam esses ideais ecológicos, que, claro, não nasceram nessa época, vinham desde sempre, mas eles começam a transbordar e a se consolidar como ciência, e que eles ganham 72, que depois, evoluindo no tempo, dá a Rio 92, dá a Joanesburgo 2000, todas essas conferências que acontecem a cada 10 anos e que tentam fazer essa discussão. Bem, a tendência atual da área da psicologia ambiental é o que o Paul chama, o Henri Paul, que é um psicólogo ambiental espanhol, chama da psicologia arquitetural à psicologia verde. Ele diz que quando a psicologia ambiental surgiu na década de 50 e 60, ela surgiu muito em função do que tinha acontecido com a guerra e muito voltada para as questões de arquitetura. As pessoas os psicólogos e, claro, as outras pessoas que se interessavam pela área, muito arquiteto, queriam entender como aqueles edifícios e como o que tinha acontecido em termos construtivos afetava as pessoas. E, com o tempo, ela começou a evoluir em direção dessa psicologia ambiental verde, que é essa psicologia ambiental atual, que fala mais de sustentabilidade, fala mais de apropriação de espaço, fala mais de temas ligados às mudanças climáticas e assim por diante. E ela ganhou muito impulso nesses últimos 25 anos, ou seja, a partir do final da década de 90, em função das mudanças climáticas, que cada vez está mais evidente que as mudanças climáticas têm a ver com as relações entre as pessoas e os ambientes, ou a relação que a humanidade estabeleceu com o ambiente onde vive o planeta, em função da degradação ambiental que nós todos estamos vivenciando e em função dessa busca pela sustentabilidade. A formação dos pesquisadores que trabalham nessa área é extremamente multifacetada, com fundamentação intermultitransdisciplinar, basicamente com a formação em psicologia, geografia, biologia, sociologia, em antropologia e em arquitetura e urbanismo. Nós, arquitetos e urbanistas, a princípio, somos entendidos como consumidores de psicologia ambiental, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, nós temos sido entendidos muito como produtores também de psicologia ambiental. Muitas das pesquisas que nós fazemos são super importantes para a área e tem tudo a ver com as discussões. Bem, as características da psicologia ambiental em si, já que a gente está falando em como é que ela pode contribuir, ela se caracteriza. Está faltando o T, características. Está faltando o T de características. As características da psicologia ambiental. Reconhecimento das relações pessoa-ambiente como bidirecionais e essenciais ao desenvolvimento humano, ou seja,
bidirecional, como eu já falei. A influência é mútua, o que muda na pessoa acaba mudando alguma coisa no ambiente, mudando o ambiente acaba, de alguma forma, mudando a pessoa, e essenciais ao desenvolvimento. Por muito tempo, os teóricos do desenvolvimento humano, aqueles que estudam como é que as crianças evoluem, nascem, crescem, evoluem até chegar a idosos, a idade adulta e a idosos, eles não entendiam, eles não defendiam que o ambiente fazia parte disso. Era como se o organismo existisse independente do ambiente. Claro que atualmente está muito claro que o ambiente participa disso, mas o que a gente diz também é que essas relações que são estabelecidas com o ambiente fazem a diferença nesse desenvolvimento. De acordo com o tipo de ambiente sociofísico, o desenvolvimento pode acontecer num sentido ou no outro. Lembrando que as pessoas se desenvolvem em duas situações. Elas tanto ganham atributos, ou seja, crescem, quanto elas amadurecem. Então, crescer é aquela coisa. A criança conhece 300 palavras. Ótimo, ela conhece 300 palavras. Muito bom. Isso é um dado quantitativo. Amadurecer tudo bem, ela conhece 300 palavras, mas ela consegue fazer frases a partir dessas 300 palavras e ela consegue se comunicar a partir dessas 300 palavras. É uma situação totalmente diferente e significa que você não apenas ganhou em quantidade, não apenas cresceu, como você amadureceu, você aprendeu a usar aquele conhecimento. A gente vê isso muito claro quando aprende um idioma. Você pode saber muitas palavras, mas se você não aprendeu o jeito que a língua se organiza, você ainda não amadureceu para falar. Então, às vezes você diz, puxa, mas eu sei tantas palavras, mas não consigo me comunicar. Então, você cresceu em vocabulário, mas você não amadureceu em arranjo, em modo de organizar aquelas coisas. Claro que as duas coisas acontecem muito próximas, mas às vezes tem alguma coisa que bloqueia uma e não deixa que a outra coisa aconteça tanto. Então, as relações pessoa-ambiente fazem a parte desse desenvolvimento e são essenciais ao desenvolvimento. A outra característica é a compreensão do ambiente como necessariamente conjunto sociofísico, ou seja, o físico e o ambiental caminham juntos. A outra característica é a priorização da qualidade ambiental e do bem-estar social. As pesquisas, as investigações dessa área são feitas visando qualidade e bem-estar. E o uso de abordagem multimétodo, ou seja, não é um único modo de olhar para a questão, não esclarece a complexidade dessa questão. O melhor jeito é você tentar várias abordagens para que, a partir das confluências e dissonâncias entre as respostas que você conseguir, você poder ter uma visão mais completa daquele conjunto. O leque temático dessa área é super grande, tá certo? Eu tenho um amigo que diz, você fala em relações pessoa-ambiente, então você está falando de absolutamente tudo. Não tanto, mas tá certo? E esse leque temático ele passa por atitudes e comprometimento proambientais, ou seja, como é que as pessoas se manifestam e como é que elas se comprometem com essa ambientalidade, passam por sustentabilidade e perspectiva temporal, a sustentabilidade nesse conceito mais amplo de que tudo se relaciona com tudo continuamente, e a perspectiva temporal em termos de entender quais são os tempos que atuam nessas relações. Cognição e percepção ambiental, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre percepção. Comportamento socioespacial humano, ou seja, como é que as pessoas se comportam nesse ambiente, o tipo de ações que elas fazem, e avaliação de edificações e conjuntos edificados, que acaba sendo quase um objetivo histórico dessa área. Os estudos na área de psicologia ambiental têm como base essa ideia do Kurt-Lewin da década de 40. Tá? O Kurt-Lewin inventou essa fórmula que só vale como didática para você mostrar, mas que ela não funciona desse jeito, não é uma fórmula matemática. Mas ele dizia, nessa época, que a matematização das coisas era muito, muito procurada, ele dizia que o comportamento é função das relações entre pessoa e ambiente. Então, ele criou essa fórmula, e essa fórmula, embasou toda uma área de conhecimento que veio depois dele. E a outra base para esse conhecimento são o estudo naturalístico do comportamento em situações de cotidiano, feito pelo Barker e Wright nas décadas de 50. Entre 50 e 80, eles fizeram isso.
O que aconteceu? O curso Levi começou a falar isso, começou a divulgar essa fórmula e começou a dizer que não dava para continuar a estudar comportamento humano dentro do laboratório. Até essa época, a psicologia ambiental era uma psicologia de laboratório, preparava uma sala, organizava os experimentos, levava as crianças, adultos, adolescentes, idosos para lá para fazer o experimento de acordo com o que tinha sido planejado e analisava a partir daí. O curso Levi começa a dizer não tem condições porque o ambiente cotidiano, o ambiente real, entre aspas, é muito diferente disso que a gente faz aqui na universidade. A gente vai ter que, para ele, o ideal seria os pesquisadores irem para campo e trabalharem no campo. E aí, o que o Barker Wright eram alunos dele nessa época? É muito legal ser aluno, vocês são alunos agora da crise da Ethel, pega as ideias dela e vai colocar lá para ver o que acontece. Eles resolveram simplesmente dizer, não, peraí, se é para ir olhar o cotidiano, a gente vai, a gente quer ir para a rua, a gente quer ver isso acontecendo. Só que para fazer isso numa cidade grande era muito difícil. Então, eles procuraram Oskaloosa, que era uma cidadezinha no Texas com 1.000 pessoas, e montaram um laboratório em Oskaloosa. E a cidade, toda a cidade era o laboratório. Eles tinham uma sede lá numa determinada rua, mas a cidade toda era o laboratório deles. Eles conheciam as pessoas que moravam ali, 1.000 pessoas no instante que você conhece, tá certo? Eles também moravam lá, então eles eram parte do experimento. E a ideia deles era observar cotidianamente tudo que acontecia. E eles têm coisas ótimas. Eu tive um livro deles que é One Boy's Day, a história da vida do menino, um dia na vida de um menino, que eles usam mais de 400 páginas para contar tudo que essa criança fez em um dia. Mas é tudo, assim, abriu o olho, falou, ele já estava anotando. E eles chegam a conclusões bem interessantes, eles criam a teoria do Behavior Set, uma série de outras coisas, não vai discutir isso, mas assim, por quê? Porque eles queriam o cotidiano, eles queriam ver o que as pessoas faziam quando não tinha ninguém exigindo que elas fizessem nada delas. E eles começam a dizer algumas coisas bem interessantes, eles conseguiram entender melhor como o menino se comportava, a partir sabendo o lugar onde ele estava, do que até sabendo quem era a criança. Aquela criança é X, tá certo? John, não sei das quantas. Estuda nos Estados Unidos, ele mora em tal canto, ele é assim, ele tem tantos anos, não sei o que. Tá, a gente consegue saber, pensar uma porção de coisas que ele está fazendo. Onde é que ele está? Ele está no parquinho. Pronto. A partir da hora que estava no parquinho, já sabia uma porção de coisas que poderia estar acontecendo lá. Ele está correndo, ele está subindo do brinquedo, ele não sei o quê. E ele começa a compreender melhor o que aquela criança está fazendo, não em detalhes, tá? Em linhas gerais. Quando sabe onde ela está, do que quando sabe quem ela é. Isso para a psicologia na época foi assim, tipo um murro, entendeu? Por quê? Porque era uma psicologia que defendia que estava tudo dentro da mente e a pessoa só fazia aquilo. Na hora que você diz, olha, o ambiente está fazendo diferença, você está dizendo alguma coisa que muda a concepção. Década de 50, década de 60, dizer isso não foi fácil, mas eles disseram. E eles conseguiram uma porção de pessoas que começaram a pensar que as situações do cotidiano faziam uma diferença gigante. Essas e outras pesquisas levaram aos estudiosos a organizarem a área. Em 84, o Barker construiu esse esquema. Não é exatamente assim o esquema dele não é colorido e tudo, mas é essa ideia que está lá, tá? Ele diz que todas as ações e as análises delas, a partir da psicologia ambiental, elas podem ser derivadas desses 3 eixos, na realidade, desses 4 eixos. O eixo do tempo, o eixo dos ambientes, quarto, sala, escola, bairro, cidade, planeta, tudo isso faz parte dos eixos dos ambientes, ou seja, o lugar onde você está. O eixo das pessoas, quem são aquelas pessoas? Quais são as características que estão ali? As características físicas, as características psicológicas, a etnia, a faixa etária, a fase do ciclo vital, porque você pode ter 19 anos e ser quase um adolescente que está em casa sendo sustentada pelos pais e que não quer saber nada da vida, ou você pode ser uma mulher de 19 anos que já tem 2 crianças e que tem que cuidar da própria vida.
Então, a fase do ciclo vital é totalmente diferente, o comportamento dessas pessoas é diferente, o jeito de elas pensarem é diferente, em função de todas as circunstâncias que elas vivenciaram. Em função do gênero, homens e mulheres, atualmente todas as outras possibilidades, e dos modos de agrupamento. Se você está vendo a pessoa sozinha, se você está vendo isolada, está vendo como se ela vive como um casal, como uma dupla, se ela vive em comunidade ou de forma comunitária, etc, etc. E o terceiro eixo, que é o eixo dos fenômenos, tá certo? Quais são os fenômenos que estão envolvidos com aquela situação? O apego ao lugar, a apropriação do espaço, as atitudes, as crenças, o estresse, a identidade, a privacidade, a proxêmica, o uso do espaço como meio de comunicação e uma série de outros fenômenos que podem ser estudados e que podem estar presentes nas inúmeras situações. Permeando esses três eixos, tá certo? A gente teria um quarto eixo mais difícil de representar, que ele representou por uma espiral, que é o eixo do tempo, tá? O tempo que existe também em diversos tipos, a gente vai chegar a isso daqui a pouco, mas pode ser o mais cronológico, pode ser mais o psicológico, pode ser o que está edificado naquela situação, mas o tempo é o quarto eixo que faz todos esses girarem e evoluírem. Você pode estar olhando um fenômeno, uma pessoa no tempo, como essas pesquisas longitudinais, que você acompanha uma criança da hora que nasce até 12 anos de idade, vai vendo tudo que aconteceu com elas, ou você pode estar fazendo recortes transversais nesse tempo e tentando fazer uma fotografia do que está acontecendo em 22, que dia é hoje? 4 de agosto de 2022. Isso é uma outra forma de você analisar. Você está fazendo um corte transversal e não um corte longitudinal. Bem, outra coisa que aconteceu também na década de 70 e que continua a evoluir foi o que a gente chama da definição dos pressupostos da psicologia ambiental, que no momento inicial foi uma coisa mais ou menos simples, mas que depois começou a ganhar uma força gigante na área. Em 1974, Itelson, Prochansky, Rivlin e Winkel lançaram um livro que era Introdução à Psicologia Ambiental, e no capítulo 1 da introdução, ou seja, na introdução da introdução, eles trouxeram uma espécie de revisão da literatura na época. Não tinha tanta literatura assim, mas eles fizeram uma boa revisão. E eles definiram esses 8 primeiros pressupostos que eles dizem que caracteriza essa área e que deveria caracterizar todas as pesquisas na área. A primeira coisa, o ambiente é vivenciado como um campo unitário. O que ele está dizendo aí é que é muito difícil você realmente, no cotidiano, identificar os múltiplos aspectos que estão no ambiente. É muito difícil você saber o que da sua reação teve relação com a temperatura, ou com as pessoas que estavam ali, ou com a aspereza do piso, ou tá? Com os múltiplos elementos. Então, a gente experiencia o ambiente como um campo unitário, a gente tende a entender como uma unidade. Quando eu comecei aqui, eu disse, ai, que legal ver essa sala é super legal. Eu não disse a cadeira é legal, ou o data show é legal, ou a luminosidade é legal, até para que parece que está sem a cortina, mas eu disse, essa sala é legal, essa sala, para usar as expressões de hoje, essa sala tem uma ambiência legal, pelo menos para mim, eu gosto. Bem, o segundo pressuposto é a pessoa tem propriedades ambientais tanto quanto características psicológicas individuais. Nós pensamos, na época, pensávamos nas pessoas como as características psicológicas dela. Esse é mais introvertido, esse é mais extrovertido, esse pensa desse jeito ou daquele outro jeito. E aí eles olham e dizem, peraí, as pessoas têm propriedades ambientais. As pessoas têm cor de pele, que significa diferenças em recepção de sol, em calor, em transpiração. As pessoas têm altura, e isso significa que algumas pessoas olham mais de cima. Pessoa que tem 2 metros de altura, 1,95 m, ela está olhando o mundo mais de cima, ela está vendo de um jeito. A outra pessoa que é menorzinha, mais baixinha, ela está olhando no outro sentido e ela está vendo outras coisas, ela está valorizando outras coisas. A pessoa obesa exige um espaço que a outra bem magrinha já não exige, está pensando diferente. Então, as pessoas também têm propriedades ambientais, inclusive propriedades ambientais quanto ao espaçamento entre as pessoas.
eu não estou aí para dar os exemplos, e a imagem de vocês aqui está bem pequenininha, então eu não consigo nem dizer muita coisa, mas, assim, tem pessoas que gostam de estar mais juntas, que elas gostam de estar mais pertinho umas das outras, mesmo com a confusão da pandemia. Outras pessoas que gostam de estar mais naturalmente mais afastadas, precisam de mais espaço. Então, as pessoas têm essas características, essas propriedades ambientais. O terceiro pressuposto: não há ambiente físico que não seja envolvido por um sistema social e que não seja inseparável desse sistema social. Ou seja, o que eu estou dizendo desde o primeiro e o segundo slide: ambiente físico e social caminham juntos, e todo ambiente é sociofísico. Não dá para separar isso, e as características sociais invadem as características físicas permeiam o ambiente social continuamente. 4. A influência do ambiente físico no comportamento varia de acordo com a conduta em questão. Quanto mais complexa for a conduta, talvez menos o ambiente influencie, porque aí você pode, condutas extremamente complexas podem estar exigindo da pessoa uma série de decisões e uma série de pensamentos que não são simplesmente limitados ao que está acontecendo ao redor dela. Ela está tomando algum outro tipo de decisão, tá certo? Não, vou deixar esse exemplo para mais tarde. 5. O ambiente opera abaixo do nível da consciência. Esse daí nós temos plena consciência dele, é ótimo, porque contradiz o pressuposto. Ou seja, o que ele está dizendo é que nem sempre nós estamos conscientes de quanto o ambiente está nos influenciando. Nós tendemos, de um modo geral, a não ter presentes essa consciência sobre o que o ambiente está fazendo. O ambiente está ali, e quanto melhor ele estiver funcionando, menos você vai ter consciência dele. 6. O ambiente observado não é necessariamente o ambiente real. Bem, o ambiente como um todo é extremamente complexo, e a você só é permitido ver partes desse ambiente. Então, como você não consegue abranger a totalidade desse fenômeno complexo, você tende a ver só uma parte dele. Vocês já viram aquela metáfora dos cegos ao redor do elefante? Todo mundo já viu. É bem comum a gente conversar sobre isso no segundo grau, no ensino médio. Mas quando a metáfora dos cegos ao redor do elefante, tem um elefante, cada cego apalpa uma parte do elefante. Então, um diz: o elefante é uma coisa comprida, porque está vendo o rabo. O outro diz: o elefante é uma coisa, tá? É uma parte larga, é pesado, é alto, é baixo, porque cada um só está vendo um lado. Como nenhum deles tem a possibilidade, naquela imagem, de tatear o elefante como um todo, cada um só fica com a percepção resumida daquilo. A gente vê isso também quando a gente faz exercício no primeiro período de arquitetura. Eu faço isso de vez em quando. Você coloca um objeto mais ou menos complexo no centro da sala e pede para cada aluno olhar para o objeto e desenhar a partir da sua carteira. Se o objeto estiver no centro da sala e os lados forem muito diferentes, cada aluno vai desenhar, ou cada grupo de alunos vai desenhar diferente esse objeto, porque ele está vendo a partir de um ângulo. É exatamente isso que diz esse sexto pressuposto. O ambiente observado não é necessariamente o real, porque para ver o real você teria que ter esse distanciamento todo que você nem sempre consegue. O 7, o ambiente é organizado cognitivamente em um conjunto de imagens mentais. Essas imagens não são necessariamente visuais, a imagem é só uma metáfora para dizer que você organiza o ambiente a partir de partes que você decodificou, e a partir daí você junta. Uma imagem dessa pode ser sonora, a outra pode ser visual, a outra pode ser tátil, você vai juntando essas pequenas informações para fazer esse conjunto. E, finalmente, ele diz que o ambiente tem valor simbólico. Claro, isso tem a ver com as partes do ambiente, tem a ver com as partes do que você está avaliando e com o tipo de símbolo que é associado àquilo. E quanto mais você entende a cultura, quanto mais você entende aquela sociedade, mais você vai poder entender o simbolismo que é atribuído por aquele grupo às partes que você está analisando, as partes do ambiente, do que quer que seja. Claro que existe um simbolismo individual também, e aí cada um que vai conseguir reinterpretar melhor o seu. Bem, isso foi escrito, até o 8 foi escrito em 1974 pelo grupo.
Em 2003, a Liane Rivlin era a última sobrevivente do grupo. A Liane Rivlin é uma senhorinha idosa, tem 90 e poucos anos. Aquelas americanas magrinhas e tudo, que mora ali em Nova York, bem característica. E aí, em 2003, o José Pinheiro convidou a Liane para rever essa introdução. E ela reviu, ela reafirmou os 8 primeiros pressupostos da psicologia ambiental, e em 2003 ela acrescentou mais 3. Certo? Esse é um texto que está publicado na revista Estudos de Psicologia, da UFRN. O 9º pressuposto, isso ela está fazendo em 2003, ela diz: a tecnologia assume um papel crescente na vida das pessoas. E ela escreveu isso antes da pandemia, viu, gente? Ela escreveu isso em 2003. Se ela tivesse escrito isso o ano passado, a gente ia dizer, a gente também já sabe, mas ela escreveu em 2003. Mas é porque realmente o papel da tecnologia na vida cotidiana aumentou assustadoramente. Nesses últimos 2, 3 anos, aumentou mais ainda. Então, o papel da tecnologia e as nossas relações mediadas pela tecnologia estão fazendo uma diferença enorme. Inclusive, num dia como hoje, que eu estou aqui em Natal, lá fora está com a cara de chuva horrível, porque está chovendo muito no Nordeste, mas a gente está conversando aqui numa boa. Que bom, né? Tem um lado bom e tem um lado complicado da tecnologia. Eu acho que na hora que ela me aproxima de vocês com toda essa distância, às vezes ela também afasta, porque eu estou cansada de chegar em restaurante e ver um casal e 2 filhos, cada um no celular, e nenhum deles está na mesa almoçando. Todos eles estão almoçando do outro planeta, mesmo naquela mesa, porque não existe comunicação. Então, não é a tecnologia que faz, a tecnologia faz a diferença, mas o jeito que nós usamos essa tecnologia, e principalmente o quanto ela domina o nosso cotidiano, que vai fazer a diferença. Tá? Então, não só a tecnologia por si, mas o modo como nós nos relacionamos com ela. Bem, o 10º pressuposto é: a ética é essencial à pesquisa nesse campo. Na década de 70 não se discutia muito ética na pesquisa. Se discutia porque a ética na pesquisa vem do final da Segunda Guerra Mundial, com todas as experiências acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha e na Europa. Mas, assim, a partir dos anos 1950, começa a discussão da ética da pesquisa, surgem os comitês de ética generalizados e tudo, mas, assim, em 1974, a discussão ética era mais médica. E, mais recentemente, ela passa a ser uma discussão que permeia todas as áreas, inclusive a arquitetura e tudo. Então, e ela diz: a ética é essencial à pesquisa. Não é só porque as pessoas estão disponíveis ou porque o ambiente atrai que a gente vai fazer a pesquisa. Tem que entender como, porquê, em que condições, para quem vai o resultado, a quem isso favorece ou desfavorece, tem uma questão ética a ser discutida aí. E, finalmente, o último pressuposto que ela acrescentou foi: o ambiente tem propriedades holísticas, que basicamente o ambiente tem que ser entendido como um todo, que, de certa forma, realimenta o primeiro pressuposto: o ambiente é vivenciado como um campo unitário. Então, ela fecha o ciclo a partir do momento que ela faz um 11º pressuposto que leva de volta ao primeiro. Então, a ideia é mostrar esse ciclo como um ciclo dos pressupostos da psicologia ambiental, para ajudar vocês a se localizarem dentro disso. Falo muito, gente, mas vocês têm uma paciênciazinha que mais uns 15 minutinhos a gente acaba. A outra coisa importante de falar, que eu acho que ajuda nas pesquisas na área de arquitetura também, é entender o que se chama de circuito psicológico da experiência ambiental. Também é uma ideia dos anos 80 e 90, tá certo? Eles dizem que existe o ambiente, depois existe tudo que é processado intrinsecamente ao indivíduo, tudo que o indivíduo processa mentalmente, e depois existe o comportamento, que é novamente a outra face da coisa externalizável. Então, existe um ambiente, existe tudo que você processa a partir do momento que esse ambiente penetra em você, e depois você se comporta como resposta. Então, o que eles veem como fases? O ambiente, passar do ambiente, que é a base das informações que chegam, é o input. A parte da primeira fase, que é a sensação. Sensação é aquilo que o corpo sente, mas não necessariamente está sendo processado continuamente. Vocês estão aí sentadinhos nessas cadeiras, está tudo ótimo, eu também estou aqui na minha. Então, vamos pensar aqui.
a sensação da perna na cadeira e do teu corpo no encosto, isso, até 10 segundos atrás, quando eu falei, era a sensação. Você estava sentado na cadeira, você estava sentindo a cadeira, você estava sentindo o encosto, mas você não estava pensando nisso, porque você estava tentando entender o que é que Gleice está falando. Então, quando na hora que você for com atenção em mim, você não está mais pensando na cadeira, tá? Então, isso passa para o nível de sensação. A luminosidade dessa janela, que eu estou vendo daqui, que ela chega reverberar, a luminosidade ofusca, pelo menos para mim, daqui para lá, dá essa sensação. Mas esse é o ofuscamento da janela. Está aí, a luminosidade dessa janela é grande, é enorme. Mas se você ficar prestando atenção nisso, você não presta atenção em inglês. Então, você apaga isso. Ela fica no nível da sensação. Tá? E tudo mais, a temperatura da sala, que eu não sei qual é, a sonoridade, se está baixo ou está alto, tudo isso você vai eliminando, porque você vai focando sua atenção em alguma coisa. Mas todas essas coisas permanecem aí, atuando sobre o seu corpo na forma de sensação. Ou seja, alguma coisa que está aí, mas você não está muito consciente dela. A partir do momento que a gente fala, você se torna, tá? Percepção seria o segundo nível, que já é o nível, é quando isso vem para a consciência. Então, quando eu falei agora da luminosidade, da temperatura, aí você vai saindo da percepção e vai passando para... vai saindo da sensação e vai passando para a percepção, você vai ficando mais consciente disso, então você tende a percebê-lo, tá? Depois da cognição, a percepção é o que está marcado aí, porque é o que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Depois da percepção vem a cognição. A cognição é o aprendizado. Então, quando você está falando nível cognitivo, você está falando de qualquer tipo de aprendizado com relação a qualquer coisa. Então, pode ser o aprendizado do livro, aquela que você sentou, aquela coisa que você sentou e tentou aprender, estudou para aprender. Ou pode ser simplesmente aprender com a vida, aprender com a luminosidade, aprender com o ambiente, aprender com o cachorro que está latindo atrás de você, etc, etc. Cognição é qualquer tipo de aprendizado, tá certo? Pôs a mão na boca do cachorro, o cachorro mordeu, da próxima vez você não colocará mais a mão. Ninguém vai dizer não coloque a mão, mas você não coloca porque você não gostou da sensação. Tá? Então, cognição contra... Então, sentiu, percebeu, aprendeu, tá certo? Depois que você aprendeu, você ainda tem uma etapa, é formar as atitudes. Atitude na linguagem comum é quase o que você faz. Na linguagem do circuito psicológico, atitude é aquilo que você introjeta como sendo o mais correto de fazer naquele momento. Então, assim, coisa simples. Você está com papel sujo na mão. O que é correto? O que é que tem que ser feito com esse papel? A primeira coisa que você pensa tem que colocar no lixo. Aí, se você tiver um lixo ali, você coloca. Dependendo, se você não tiver um lixo, mas aquilo estiver muito introjetado, que o certo é colocar no lixo, você dobra e coloca no bolso, ou na bolsa, ou coloca num cantinho. E outras pessoas não introjetaram isso, elas vão jogar no chão. Então, colocar na lixeira, guardar no bolso, isso é comportamento. Jogar no chão, isso é comportamento. O que você pensou antes? Papel sujo, vou ter que jogar fora. Vou pôr aqui no bolso, vou fazer alguma coisa com ele. Isso é atitude. Atitude é o que move a sua ação, mas não é ela propriamente dita. Depois vem o comportamento. Bem, então, do ambiente se formou a sensação, que formou a percepção, que formou a cognição, que gerou as atitudes, que geraram os comportamentos. A partir do momento que você se comporta, você realimenta esse circuito e você altera o ambiente. Se você se comportou no sentido de pôr aquele papel no lixo, ok, foi uma alteração mínima, ninguém não fez diferença. Se você se comportou no sentido de jogar aquilo no chão e fazer uma montanha de troço, esse comportamento mudou o ambiente e vai começar a gerar um outro ciclo. Muito bonito, mas não é real, tá certo? Nesse circuito todo, nesse circuito psicológico, fazem diferença as características do indivíduo, a personalidade, a experiência, a memória, a relação entre consciente e inconsciente, etc, etc. Bem, embora o circuito psicológico diga que isso aqui acontece linearmente, os autores nessa área dizem, inclusive, que não é desse jeito, tá?
linear é muito bom para a gente explicar, como eu estou fazendo agora. Mas na prática, isso aqui pode acontecer, umas partes dessa podem acontecer muito rápidas e passar imediatamente para outras, e algumas até não acontecerem. Você perceber sem ter tido muito tempo de sentir aquilo, ou você continuar sentindo e nunca chegar no comportamento, porque aquilo ficou preso. Então, você tem uma atitude de inibir aquele comportamento, aí isso aqui não acontece. Então, isso aqui não é simples desse jeito nem linear, isso aqui é bem mais caótico, tá certo? Então, as duas ressalvas, que esse circuito não é necessariamente linear e que, a partir do momento que você compreende esses passos, você faz a distinção entre o sentir e entender. Nem tudo que você sente, você percebe e compreende, transforma em aprendizado, entre o entender e aprender, e entre o aprender e o saber. Aprendeu alguma coisa, você pode não criar aquele laço, aquilo pode ser aprendido e ser esquecido, vídeo que a gente estuda no ensino médio, que às vezes desaparece. Bem, entre o ambiente e a percepção, entre o ambiente e o comportamento, a percepção faz a diferença. E o que é percepção? Trazendo três explicações, mais ou menos. Ela é derivada das vivências, memórias e emoções ligadas ao contexto sociofísico, cultural e temporal que é experienciado pela pessoa com relação ao lugar. Essa é a ideia do Tuan. Tuan gosta da palavra experiência, então é importante a gente levar em consideração. O Gifford diz que a percepção envolve seleção e assimilação de informações, então ele está voltando àquela questão de que a pessoa só foca uma parte das coisas, fruto dos interesses, da motivação, das características individuais, do tipo de relação que cada pessoa mantém com aquele local. E o Iterson diz, diferente da percepção do objeto, a percepção ambiental é diferente da percepção do objeto, pois o percebedor, observador, está imerso na situação, o que o circunda, contém e abraça. O Iterson diz bem claramente o seguinte: perceber um objeto, olhar para a minha caneca aqui e dizer, essa caneca tem tantos centímetros de altura, tem tal largura, tem um desenhozinho, isso aqui é muito simples, porque eu estou aqui, ela está lá. Mas perceber o contexto onde eu estou é bem mais diferente, bem mais complicado, porque quanto mais complexo o ambiente, mais imerso eu estou naquela situação e mais difícil entendê-la como um todo, porque a gente já falou lá no começo que o observado não é necessariamente o real. Ok. Bem, e aí a percepção é entendida como um processo permeado por, no mínimo, 3 temporalidades. O tempo cronológico, o edificado e o psicológico. O tempo cronológico, está tudo bem? Estão ouvindo? Então, tá bom. O tempo cronológico é aquele momento em que acontece o contato da pessoa com o ambiente e a duração. É aquele tempo cronológico. Hoje é dia 4 de agosto de 2022, tá certo? São 3 horas e 50 minutos, etc, etc. Vamos conversar aqui por 1 hora e pouco, tudo isso é tempo cronológico. A época que pertence ao local e que está embutido, e o período que está embutido nele, envolvendo a idade e a tipologia dos objetos envolvidos e seu estado de conservação, que é o que Lynch chama de tempo edificado. E o terceiro tempo é o tempo introjetado pela pessoa, que é o tempo psicológico. É aquele tempo que está dentro de nós, tá certo? Fazendo com que cada pessoa paute suas ações no passado, no presente e no futuro. Tem muito estudo disso em psicologia, principalmente as escalas do Zimbardo e tudo, e ele coloca, tem pessoas que vivem no passado, tem pessoas que vivem no presente, tem pessoas que vivem no futuro. E isso faz diferença do tipo de relação que eles têm. Quem vive no passado, às vezes ele nega muitas coisas que está vendo. Quem vive no futuro, às vezes passa tão depressa que nem consegue ver o que está acontecendo. E quem vive no presente talvez seja quem esteja vivendo aquilo, o que está acontecendo realmente. Mas isso também não precisa ser assim. E ainda tem as questões das pessoas verem isso de uma forma mais prazerosa, mais hedonista, ou se verem isso de uma forma mais pessimista. Tem gente que só vê o passado de forma pessimista ou vê o futuro de forma pessimista, e aí isso vai mudando o jeito como percebe o próprio presente. Tem uma discussão bem boa aqui também. Bem, caracteriza essa percepção ambiental a nebulosidade, o deslocamento, o desconforto e a compleição. Nebulosidade tem a ver que explica que nós não percebemos a totalidade das cenas com as quais nós temos contato
que é o que a gente vem discutindo desde o começo. O deslocamento tem a ver com a nossa atenção, que ela é deslocada por e para informações operacionalizáveis, relativamente pequenas e que nos interessam ou nos mobilizam. Então, assim, como a gente não consegue ver tudo, a gente vai vendo por partes, tentando entender. O desconforto diz que nós damos mais atenção àquilo que incomoda, e a compleição diz que o que a gente não consegue entender, a gente completa. E isso é um problema, porque a gente completa do jeito que quiser. Isso em relacionamento interpessoal é uma maravilha, porque você não tá, se a coisa não acontece, você resolve, mas aí pode ser que você resolva de uma forma que não seja adequada. Isso tem muito a ver com aquelas questões da Gestalt, tá certo? Você vê uma forma que é parecida com um triângulo, mas não está fechadinha, você fecha. Aquilo serve para percepção, serve para compreensão de quase tudo. Bem, outra ideia importante aí é a ideia de affordancy, que está intrinsecamente ligada à questão da percepção. Affordancy são propriedades invariáveis do ambiente que são imediatamente assimiláveis pelas pessoas, pelos usuários, e cuja percepção pode facilitar ou dificultar comportamentos. A affordancy é uma teoria do Gibson, de 87, tá certo? E ele diz que, assim como cada indivíduo tem características próprias e um modo específico de se interrelacionar com o meio, o ambiente tem affordances que são independentes do indivíduo. Então, independente do que você está lendo ou do que você está entendendo, o ambiente está emitindo uma mensagem que está lá continuamente, porque faz parte dele. Então, e segundo o Gibson também, a pessoa age de acordo com o modo como percebe a affordance, que emana do ambiente ou do objeto, em função de suas necessidades e suas motivações no momento. Voltou, de novo, está brincando de fazer isso agora. Bem, aqui, esse quadrinho aqui é um quadrinho que eu gosto de usar com o pessoal da graduação, mas trouxe para vocês. Esse objeto que tem aí, que é essa coisa que tem 2 troncos de pirâmide e uma peça em cima, tá certo? Vulgo banquinho do corredor do setor 4 da UFRN, ele tem esse nome, mas ele não precisa ser, esse nome é só um rótulo, tá certo? Aquele carinha ali de cima olhou para aquilo e pensou que era um bom lugar para fazer um alongamento ou para amarrar o tênis. Isso não é, na hora que ele está fazendo o alongamento ou amarrando o tênis, isso não é um banco, isso é uma barra de alongamento ou é um apoio para o tênis. Banco não. A outra mocinha que chegou ali, a gente vê muito, achou que dava para dormir, então ela se deita e transforma aquilo numa cama ou num sofá, e ela está usando desse jeito. Ou seja, o objeto está passando essa ideia. Outros se sentam. Aquela lá de cima, de calça jeans e blusinha listada, ela está achando que é um lugar para ficar de joelhos para colocar alguma informação no quadro mural. Eu já vi estudante em pé fazendo comício, os outros embaixo, ele em pé falando em cima do banco. Então, a ideia, isso é a foto do objeto, tá certo? O objeto existe, independente do rótulo, ele passa mensagens que as pessoas decodificam de acordo com sua necessidade. Então, a gente está cansado de passar na rua e ver poste, que a princípio é feito para segurar a iluminação pública, servindo de apoio para camelô fazer dispositivo display para mercadoria, ou a pessoa encostada porque é um lugar para descansar e assim por diante. Ou seja, a teoria das affordances diz justamente isso. O ambiente ele passa essas informações, quer elas sejam ou não compreendidas pelas pessoas. Se eu não sou camelô e não preciso de um apoio para o display, eu não vou ver aquela função no poste. Mas se a outra pessoa está vendo, ela vai usar e vai optar por aquilo. Em função disso, a gente faz a discussão do ambiente e ambiência para acabar a conversa de hoje, que eu já estou falando daqui a quase uma hora. A partir dessa ideia, a ambiência passa a ser a ideia do affordance em macroescala. Ou seja, a ambiência está lá e ela passa as informações, quaisquer que sejam, para as pessoas que estejam. Tá certo? Se elas vão ser decodificadas, eu não sei, mas que ele passa, passa. Ou seja, a ambiência tem uma caracterização extremamente sofisticada, porque ela abrange o conjunto dos elementos objetivos e subjetivos que caracterizam aquele lugar. Ou seja, o conjunto de elementos que caracterizam o lugar estão todos dentro da ambiência, que podem ser ou não decodificados por quem vem de fora. Isso muda, reconfigura a própria compreensão de percepção.
Porque aí a percepção deixa de ser só um elemento que vem de dentro para fora e passa a ser um processo com locus na pessoa, ou seja, um processo intrapsíquico que é derivado da ambiência que o envolve, tá certo? E a gente chega na nossa conversa do Tibor, que é o que vocês vêm conversando. Não percebemos a ambiência, mas percebemos de acordo com a ambiência. Ou seja, do mesmo jeito que a afforda-se, ela incide sobre a pessoa e, a partir dela, a percepção é modificada. Essa é a discussão que eu acho que é o que eu gostaria de a gente conversar a partir de agora. Bem, no enfrentamento da crise humano-ambiental que hoje vivenciamos, passa necessariamente pela busca de métodos e alternativas para reconhecimento da realidade e enfrentamento de incertezas. E é isso que a gente está procurando a partir dessa discussão. Obrigada pela boa vontade e paciência de vocês. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Obrigadíssima. Obrigada pelo... Leice, a Cristiane fala contigo. Eu vou tentar colocar o nosso microfone para as pessoas falarem com você. Ah, tá certo. Vamos ver se elas fazem as perguntas, ou pelo menos fazem os comentários. Façam perguntas. Eu gosto desse que capta o som de falar. Então, acho que vale a pena depois fazer as perguntas agora. Eu vou aqui para você para ajudar, tá? Eu tenho, se ninguém falar nada, eu tenho uma agora, que eu acho que é importante, tem a ver com sua última. Com a última discussão. O que é a forma que tem a ver com ambiência? Isso, porque, por exemplo, quando você falou agora que ambiente são plataformas de macro escala, então também você está muito relacionando com a linha da psicologia ambiental, em que a diversidade de usos para os objetos ou para as situações pode ser entendida como ambiente. Seria isso? É porque o conceito de ambiência é maior do que o conceito de ambiente, tá certo? O conceito de ambiência é mais complexo porque ele envolve o ambiente sociofísico, mas ele envolve os aspectos subjetivos e objetivos. Então, ele amplia o conceito de ambiente. E aí eu estou tentando ampliar o conceito de afforda-se junto com ele, tá certo? Isso não é uma evidência científica, isso é aquela coisa para a gente conversar. Viu, Cris? Nesse caso, você estaria dizendo que as ambiências são imutáveis, e não são. Porque as affordas são coisas que não se mudam. Então, ali, o jeito que estão é um plano. Mas as ambiências, elas são efêmeras. Então, e elas não são as mesmas. Mas é porque elas são infinitas enquanto dure, entendeu? Elas são efêmeras, mas enquanto elas existem, elas são. Eu acho que a gente tem que pensar muito isso também, sabe? Porque, assim, no caso do objeto lá, no caso do objeto é muito imutável, porque aquele objeto não vai mudar. Mas no caso do ambiente, é uma coisa que não é contínua. É ambiência gerada em um certo momento. Então, tá, essa sala aí, vamos pensar essa sala aí, está sendo sala de aula nesse exato momento, e a gente está pensando nisso. Mas digamos que hoje fosse o aniversário de um dos meninos e alguém daqui a 10 minutos entrasse com um bolo. Aí mudava tudo. Porque deixava de ser ambiência sala de aula e deixava de ser ambiente sala de aula, sociofísico, e passava a ser ambiente festa de aniversário. Não é isso? Então, isso seria infinito enquanto durasse. Enquanto estivesse durando a ideia de festa de aniversário, a gente teria ambiência festa de aniversário. Mas se alguém chegasse com bolo, com bola, de encher, essas coisas todas, fazia aquela ambiência aniversário. Aí ia embora e ficava aquelas bolinhas de encher. Amanhã de manhã, quando o faxineiro chegasse, ele dizia, não tem nada a ver com essa ambiência. Pegava um cigarro, furava as bolas, jogava no lixo. Claro que ele não ia dizer isso. Mas, assim, a ambiência festa de aniversário teria acabado, Cris.
E a bola, que teria ficado como um vestígio daquilo que aconteceu, também pararia de fazer sentido dentro daquele contexto. Então, infinito enquanto dure, que eu acho. A minha pergunta, certo? A minha pergunta é justamente porque, veja, a bancada para estuda, a bancada para distribuir os doces, né? Aí a forma que está trabalhando, porque você está exatamente lidando com essa diversidade que o ambiente, aquilo que compõe o ambiente físico pode proporcionar. Mas eu acho que talvez não tenha sentido, né? Que é uma matriz estável, porque aí você vai ter uma mudança do conjunto inteiro, das pessoas, dos objetos e dos elementos que vão ser ressignificados, né? Talvez significado. Nem todos mudam, né? Porque a bancada, a cadeira, continua tudo mesmo. Sim. Parece que tem uma pergunta. Eu acho que é a significação dessa discussão. Por isso que eu acho que é uma discussão boa, entendeu? Sim, com certeza é. O acordo tem a ver com a materialidade. Ela perguntou, o acordo tem a ver com a materialidade? É apenas o que é material, características físicas. A foto tem a ver com a materialidade, mas tem a ver com as possibilidades também. Porque, vamos dizer, se a minha instituição não permitisse que o aluno subisse naquele banquinho, aí a foto, talvez a potencialidade estaria lá, mas não aconteceria. Entendeu? É por isso que não é só físico, é sociofísico. Então, traduzindo... Ou se a FRJ não deixasse que você trouxesse bolo. Deixa eu só colocar aqui, porque a gente vai ter que aprender para as outras aulas também. Lembra que eu falei, gente? Acerta no celular. Presta pergunta no celular. Não acerta ali. Dá todo mundo clique aí no seu programa, é só acessar e fazer a pergunta no celular. E todos estarão aqui. Mas são melhores. É um aplicativo? É só você clicar no link que está no programa de aula. Escolher quando ele veio, a aula está no vídeo com defeito. A gente pode tentar fazer assim, porque a voz, o projeto é melhor, já tem um sistema, né? Já que aquele ali. Vou dar uma olhada. Eu não tenho celular, eu posso fazer aqui? Pode ser, vai ter. Tá bom, não, gente. Vem aqui para perguntar, que só assim eu te vejo. Oi. Eu vejo, oi. Eu vou perguntar para vocês eu vou perguntar. Se a forma, então, tem a ver com quão livre, quão disponível tem outras possibilidades de apropriação daquele objeto. A forma seria muito disponível, não sei, né? Então, a affordable é uma característica quando aquele objeto tem múltiplas possibilidades de apropriação, talvez? Na realidade, é uma característica do objeto que permite que você se aproprie dele daquele jeito. Digamos, se aquele banco ali fosse só de papel, não adiantava você, mesmo que você quisesse, tá certo? Papelão não, mas papel. Se ele fosse... quando você, a partir do momento que você entende o objeto, o ambiente, você pensa o que é que pode acontecer nele, tá certo? É a partir disso que funciona. Se aquilo ali fosse papel, fosse só representativo do papel, você já entender imediatamente que não dava para subir ali. Sim. Então, não adiantava você pensar que ia ficar em pé para fazer um comício. Não ia fazer. Tá? E do mesmo jeito, o ambiente. Você chega num local, você chega num bar, você sabe, aqui dá para fazer isso. Claro que você não vai fazer, mas você pensa que se está livre, se está disponível para acontecer aquilo. A mesma coisa, pensando na ambiência a partir daquilo. A ambiência, ela passa a informação e ela acolhe. O que ela acolhe entra, é permeável facilmente. O que não acolhe é colocado para fora. De alguma forma, a não ser que ela acolha tudo, tá certo? Mas, assim, se não combina, não funciona. Uma coisa que a gente estava falando antes, até a Vitória... É bem interessante, porque uma coisa que a gente estava falando mais cedo é que justamente a psicologia ambiental, ela para pensar o seguinte, espera aí, o espaço físico
ele tem uma interferência na vivência social. Então, nesse momento, o espaço físico fala mais alto, a psicologia ambiental, quando ela é construída. Então, a ideia de affordança, realmente, ela está projetada para os objetos. Talvez seja essa a sua pergunta, porque no caso das ambiências, eu ainda não conheço nenhuma pesquisa, pode até ser interessante, né, Cris? Em que a ideia dos objetos seja uma formulação